Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Agora a gente pode tirar isso aqui por um momento. Graça e paz, igreja. É um imenso prazer novamente estar aqui com vocês. E é um privilégio de estar compartilhando a palavra do Senhor, aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. E diante de todos os acontecimentos, as mudanças, para você que está aí na internet, seja bem-vindo. E que você, a partir do próximo encontro, do próximo culto, você possa estar aqui presente. Obrigado. Que você possa estar compartilhando, que você possa estar aqui reencontrando e tendo comunhão com alguns de nós. Não dá para vir todo mundo ao mesmo tempo, mas você tem instrução pela mídia, você tem instrução pelos nossos meios de comunicação da igreja, e assim você sabe como você faz. Se inscreva, nós temos uma quantidade limitada por pessoas que podem estar frequentando. Aqui nós tomamos todos os cuidados necessários com a sua saúde. Temos aí o controle lá na entrada para verificar a sua temperatura. Temos também o álcool gel para você fazer aí a desinfecção aí das suas mãos. E tem também aqui os lugares, os assentos aqui também estão demarcados, para que você tenha uma distância, tanto de quem está do seu lado, como também um afastamento de quem está atrás. Então aqui nós cumprimos todas as exigências legais que o nosso município pede para que nós sigamos. Amém? Glória a Deus por isso. E nessa noite eu gostaria de estar compartilhando algo com vocês que vem de uma sequência que nós estamos tratando nos cultos anteriores. Quem tem acompanhado aqui localmente, a equipe aqui da organização, a nossa equipe operacional, inclusive você que está aí acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, e também pelo YouTube. Você também pode estar participando, você pode estar aí se interagindo. Há uma equipe aqui que está atenta aos seus comentários. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum testemunho para dar, se você tem algo para compartilhar, algo que Deus está testemunhando no seu coração, algo que aconteceu com você, algo que Deus fez de maravilha na sua vida, que você quer compartilhar. Então, esteja mandando aí, por favor, mande aí o seu comentário, e para que nós possamos estar interagindo com vocês aqui nesta noite. E aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que fala profundamente, e quando a gente tem algo vindo da parte do Senhor, no domingo passado, quem lembra, quase no finalzinho do culto, eu falei assim, eu acabo de receber aqui algo, que nós vamos estar compartilhando no nosso próximo encontro, no próximo domingo, que é hoje. E isto vem se encaixar, porque a palavra de Deus, ela não anda sozinha. A palavra de Deus não é algo que é lançado e fica aí vagando no além, ecoando no mundo espiritual, de repente um dia encontra alguém e ela gruda e tudo. Não, ela tem um propósito. Tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que vem da parte do Senhor, tudo aquilo que sai da nossa boca são sementes que são lançadas, e estas sementes, quando lançadas, ela caem em terrenos que são férteis, e ela produz frutos e frutos abundantes. Há locais que
que elas caem e não são totalmente aproveitáveis, não são cuidadas. Mas a palavra de Deus, por si só, quando ela é dita, ela não volta vazia. Então, toda palavra que é lançada, toda palavra que é dita de cima deste púlpito, ela vai e tem alguém que vai receber. Para você, de repente, a palavra não pode ser para você, ou para você, de repente, a palavra não é interessante, para você é uma palavra que nesse momento não te edificou, não te exortou, não te deu direção, mas para alguém esta palavra com certeza está surtindo um efeito grande. E o que importa é o quê? É que o reino cresça. Porque muitas vezes você procura algo de Deus, procura uma palavra, muitas vezes você busca algo de Deus, busca uma direção, mas você quer ouvir aquilo que você quer. Você quer que Deus confirme algo, quer que Deus endosse certa situação que você está fazendo. E aí você sai procurando por aí alguém que endosse aquilo que o teu coração, a tua alma está pedindo. E geralmente isso, não necessariamente isso seja aquilo que Deus quer para a sua vida, o que Deus tem programado para você. Não se engane e não se deixe enganar. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela não vai ao encontro dos ensinamentos de tudo aquilo que está escrito na Bíblia. A profecia e a palavra de Deus, ela precisa ser confrontada. Confrontada para ver se ela está dentro desse princípio, está dentro desse ensinamento. Se alguém vem e te entrega uma palavra, te entrega uma mensagem profética, e isso não vem ao encontro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, não vem ao encontro de tudo que aquilo que é promessa de Deus para a sua vida, pense bem. Coloque ela de lado e analise bem para ver se isso veio da parte de Deus para a sua vida. Se isso, de repente, não é uma armadilha do seu coração, uma armadilha da sua alma. Amém? E o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, estes cultos aqui de domingo, eles têm uma peculiaridade um pouco diferente daqueles dos nossos cultos da quinta-feira, que é o culto profético. Ele é um pouco diferente do culto de domingo também, que é um culto da família. Este culto de domingo à noite, ele tem um viés para um ensino da palavra de Deus, para a gente compartilhar um entendimento daquilo que a palavra de Deus está tentando nos dizer, porque tudo aquilo que foi escrito aqui é inspiração de quem? Do Espírito Santo. Então aqui nós procuramos ver aquilo que o Espírito Santo tem para dizer aqui nesta noite. E o que eu gostaria de compartilhar algo que durante esta semana, quando eu estava meditando nesta palavra, porque quando me ocorreu, quando o Espírito falou ao meu coração para trazer esta palavra nessa noite, com certeza ele tem um propósito para alguém que está aí nos assistindo, ou alguém que está aqui nesta noite sentado. Com certeza essa palavra tem algo para edificar a sua vida, para trazer uma resposta para você. Não tenho dúvida quanto a isso. Para mim mesmo, quando comecei a ler esta palavra, quando comecei a procurar o entendimento dessa palavra, porque o texto eu já conhecia, e uma coisa que é muito diferente é o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. O conhecimento se adquire pelo muito estudar. Você começa a estudar, você faz todos os níveis, né, de ensino, você vai para o ensino superior, depois você vai fazer uma pós, você vai fazer um mestrado, e aí por assim você adquire conhecimento para usar na sua vida. Então o conhecimento vem de muito estudar, de muito se dedicar, muito se debruçar sobre os livros, sobre aquilo, sobre o que tem para você
a respeito desse assunto. Você colhe várias correntes doutrinárias, você colhe vários escritos, e com isso você assimila e tem o conhecimento. Mas o entendimento é algo que vem da revelação. É algo que é mais profundo do que o nosso conhecimento, que é limitado. A nossa mente é treinada, existem técnicas e métodos para você adquirir e absorver conhecimento. Mas o entendimento, ele é tremendo. Quando ele vem direto no seu coração, não é nada que é racional, é algo mesmo que é sobrenatural. É algo que vem juntar tudo aquelas palavras, tudo aquilo que você leu, que você estudou, pesquisou a respeito, e aquilo de repente tudo se junta. Há uma amalgamar de toda essa informação, e aquilo de repente cai no seu coração, e aquilo de repente para você faz todo sentido. Aquilo de repente para você se torna uma rema, uma palavra que é verdadeira, é um combustível para a sua vida, para os seus negócios e para a sua direção. E quando eu me deparei com isso, quando esse texto me veio ao coração para que fosse colocado para vocês, que nós pudéssemos estudar junto, eu falei: Senhor, mas assim, eu já sei disso, né? Eu já li essa história, já ouvi umas 500 vezes, acho que no mínimo. Mas quando você começa a ter entendimento e começa a ser ministrado pelo Espírito, você começa a falar: puxa vida, é que eu não tinha notado, não tinha visto isso. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é um texto lá no livro de Marcos. Lá no Marcos capítulo 6, a partir do versículo 7 até o 13, fala das instruções que Jesus deu aos 12. Depois, em outras ocasiões, Jesus enviou de novo os outros discípulos e outras pessoas, depois enviou 70 mas nesse que chama a atenção, ele na primeira vez ele enviou quem? Os 12 que estavam com ele, amém? E a palavra no texto que nós vamos compartilhar nessa noite, hoje essa mensagem teria por título Enviados 2 a 2. E o texto diz o seguinte: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até que vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam inumerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e declaramos que toda a sabedoria, toda a ciência, todo o entendimento, toda a vontade, ó Deus, vem de Ti, que o Senhor está sobre o controle das nossas vidas e que o Espírito Santo é muito bem-vindo neste lugar. Que nesta noite, Senhor, eu não fale nada de mim, Senhor, que não saia nada de mim que não venha da Tua parte, que não venha de Ti. Por isso, Senhor, nesta noite, a minha mente se torne cativa somente a Ti, Jesus, e que meu coração seja colocado no Teu altar.
o meu corpo, a minha alma e o meu espírito são todos entregues a Ti, Senhor, como um sacrifício de louvor e de gratidão por esta noite. Esta noite que o Senhor preparou. Guarda todos os ouvintes, guarda todas as casas, guarda todas as famílias que estão ouvindo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que a Tua palavra possa entrar nestes lares, nestes corações, e surgir o efeito que o Senhor tem determinado para cada um e para essa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus enviou, o primeiro envio que Ele fez, Ele enviou os 12 discípulos. E Ele, ao enviar esses discípulos para uma missão, Ele nos traz um ensinamento que é muito valioso. Porque sobre eles, né, foi dado toda a autoridade espiritual. Que o reino de Deus haveria de ser pregado durante a missão deles. E que tudo que acontecesse, tudo que os propósitos de Deus para com eles, com esta missão, fosse cumprido. E uma coisa que nós observamos nesta passagem é que Jesus ele enviou primeiro os dele, né? No domingo passado, nós falamos do quê? Da videira verdadeira, de quem estava enxertado em Cristo. Ele, quando ele foi ao último ensinamento que Jesus nos deu, porque quando ele saiu da ceia, quando ele estava indo para o Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, que ele ia ser preso, no caminho ele disse esta mensagem, essa parábola. Ele falou: olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele fala que os discípulos que estavam junto com ele, estavam enxertados nele. E quem está enxertado direto na videira verdadeira, dá fruto e bons frutos. E ele aqui, né, você vê que o princípio dele é o mesmo. Ele enviou os 12 discípulos. Primeiramente, ele chamou esses 12, um diferente do outro, ensinou-lhes, andou com eles, eles participaram de coisas sobrenaturais, foram discipulados, ensinados e estavam preparados. Aí Jesus vem e os enviam a primeira missão, para que eles depois, quando eles não tivessem mais Cristo junto deles, quando Jesus não tivesse mais junto, depois que Cristo morresse, fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia, eles tinham que dar continuidade ao quê? Ao reino de Deus. E ali Jesus estava fazendo com eles um primeiro teste. E aí o que Jesus fez? Separou de 2 em 2. E ministrou sobre a vida deles o quê? A autoridade e o poder. E olha que coisa tremenda que nós temos que a gente pode observar nisso. No racionalismo comum, eu tenho 12, o que eu faço? Eu vou enviar 12, um para cada lugar, não é isso? Mas por que Jesus não fez isso? Porque o princípio da criação, o princípio de todas as coisas, o início de todas as coisas, foram feitas num pluralismo. Foram feitas em Deus. E Deus é único, Ele é sozinho. O que Ele é?
Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Ele não é individualista, não é egocêntrico. O homem tem essa natureza. Você de repente tem um negócio, nossa, já vai, opa, deixa eu guardar aqui, não é isso? Deixa eu colocar aqui, deixa eu, só para mim, não vou repartir isso com ninguém, não quero dividir isso com ninguém. Essa natureza do homem individualista, essa natureza que o homem tem de ele querer ser, chamar atenção e ele querer ser maior que todos, não é isso? Essa é a natureza do homem, da sua humanidade. E quando ele foi fazer o primeiro envio, que era lançar uma base de um evangelismo, uma base dali de tomar posse, de pisar o pé na terra, e tomar posse dos lugares. Olha, quando ele estava lançando um fundamento, que seria o fundamento que ele ia usar, que esse fundamento era aquele que seria lançado com a igreja, com o expansionismo do reino, como a igreja seria o quê? Como se ia se expandir. Porque se ele tivesse mandado um a um, quem sabe na volta, aí um ia dizer, e você, como é que foi? Não, foi top. E você? Ah, foi, puxa, cheguei no lugar, só tinha. E você? Aquele lá, teve gente. E você? Ah, eu expulsei 50 demônios, curei 20 cegos, 70 paralíticos andaram comigo. E você? Ah, eu expulsei 5 demônios. Está orando um pouco, hein? Acho que você não está muito aí, não está muito crente nesse negócio aí. Não é isso que aconteceria? Não é isso que a natureza humana faz? Olha como Deus é maravilhoso, como a essência dele é perfeita, como o fundamento dele é sólido, é consistente. E aí o que Jesus fez? Falou, vem cá. Você e você vem cá, você vão junto, você, mais você, está aqui Pedro, Tiago, vem cá, João, vem cá, você vai com... Você entendeu? Sabe por que isso? Porque há um princípio da palavra de Deus que ensina, desde lá do princípio foi assim, na criação não é bom que o homem viva só, não é isso? Todos os animais ele havia feito macho e fêmea. Sabe, porque o homem tem que produzir frutos. Você tem que dar fruto. E até você, para dar fruto, você não pode ser sozinho, porque Cristo lá, quando ele falou da videira, ele fala que todo ramo que não dá fruto, não é isso? Não é lançado fora, porque o ramo, sem estar na videira, ele de si próprio não pode dar fruto. Mesmo você, quando acha que você está sozinho, se você for sozinho na força do seu braço, no seu conhecimento, é uma furada. Mas quando o Espírito Santo, você vai com o Espírito Santo, ou quando você vai só em pessoa, mas o Espírito fala para você, vai lá porque eu sou contigo, vai lá porque eu irei na frente, vai porque eu estarei contigo a todo tempo, porque esse é o princípio, esse é o ensinamento. E aí ele mandou 2 a 2, sabe por quê? Se um cair, o outro levanta. Se um tiver desanimado, o outro vai, não, vamos, que hoje não foi muito bom, mas amanhã vai ser melhor. E quando um estiver orando, está o outro lá junto intercedendo. Quando um está trazendo uma palavra, está o outro na intercessão.
Quando um está ligando algo no céu, o outro em concordância, tudo que é aquilo, não é? Quando dois ou mais, não é isso que a palavra ensina? Ligares alguma coisa, meu, está ligado, isso, quando desligar, está desligado, acabou, precisa ter concordância. Quando um ora, corre quantos? 1000. Quando 2, 10.000. Não ande sozinho. Não alimente o espírito de individualismo que tem de você. Egoísmo. Então, quando Jesus fez isso, primeira coisa, ele já matou ali, no ninho, o individualismo de cada um. Aquele que se achava melhor com o outro. Não, é os dois. A missão é dos dois. É o resultado que é dos dois. Os frutos são dos dois. Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou o ministério sozinho. Ele tinha um propósito, implantar o reino. Ele fez sozinho. Ele poderia ter feito. Mas como é que você vai alicerçar, vai construir algo em cima de uma coisa que já está estabelecida no mundo espiritual? Deus, quando criou, em Gênesis 1, espiritualmente, criou todas as coisas, todas as coisas foram criadas nele. Mas aí você vê lá que em Gênesis 2, ele chegou, pegou do pó da terra, daquele boneco de barro, ele pegou e fez uma imagem. O que é imagem? É aquilo quando você olha no espelho e você vê a realidade. Semelhança é um negócio que é mais ou menos parecido. Que tem uma semelhança. Assemelha-se, traz muito. Mas, quando Deus fez o boneco, ele disse: façamos o homem. Quando ele fala façamos, ele está sozinho? Não. Está quem? Está lá ele, o Pai. Deus é Espírito. Está o Espírito Santo. E está também quem? O Filho. Está Jesus ali. E quando façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem de quem que ele estava fazendo? De Jesus. Se Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Ele estava fazendo a imagem de um filho, porque para que quando o filho viesse habitar entre nós, ele já tinha o quê? A forma já estava criada. Já tinha sido criado a imagem dele. Aí quando, então todas as coisas foram criadas, não foram sozinho. Deus quando fez o homem, ele fez o homem para ter o quê? Comunhão com o homem. Para que ele manifestasse o poder, a graça dele no homem. As coisas de Deus fossem feitas. Deus é um Deus de relacionamento. E aí, quando Jesus começou o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi lá chamar os 12. Como você pode constituir um reino, um governo, se você não tiver o quê? As outras pessoas que façam parte desse reino.
Porque reino, quando a gente fala em reino, em rei, em soberano, tem realeza, tem todas as classes, tem gente. O reino é um complexo de pessoas que são dirigidas, que são ensinadas, que são governadas por alguém. É uma forma coletiva, não é uma forma individual. Então, Cristo, quando começou a implantar o reino, o seu ministério aqui, ele chamou os 12. Uma pessoa diferente de cada. E ele escolhe, ele ensina, ele capacita, e quando está pronto, ele pega e envia. Era o que ele estava fazendo. Ele tinha criado um modelo do reino, havia ensinado os princípios do reino, e agora ele estava fazendo o primeiro teste. E é o interessante que, quando ele fala, ele dá uma segunda ordem. Que nada levassem, no versículo 8, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, o cajado, que é o ministério, que representa o ministério. E ele falou: não leveis nem pão, nem alforge e nem dinheiro. Por quê? Porque o reino de Deus, quem é o provedor? É o Pai. Desde o princípio, lá no Éden, Deus criou todas as coisas. Árvores, peixes, separou o mar, fez tudo. Aí depois ele colocou o homem para quê? Para guardar e para cultivar. Então, Deus, na sua essência, Deus é aquele que provê. Fez isso na Bíblia toda. Fez com o povo do Egito, fez com Davi, fez com Elias, fez com Eliseu. Deus sempre manda a providência, porque Ele é um Deus provedor. Então esse ministério tinha que começar de que maneira? Vá apoiado só na palavra, na espada do Espírito. É nisso que você tem que, esse ministério, o reino de Deus tem que estar apoiado. E ele fala também, não leve pão. O alimento. Porque você tem o pão vivo que desceu do céu. Não leve alforge, sacola com provisão. Coisinha para emergência, não é isso? Tem uns aí que gostam de remédio, leva a melhorar o sorrisal, sal de fruta, leva. Mas a gente vai ali tomar um sorvete. Não, não é isso? Vai na praia, leva uma mala de remédio. E ele fala, nem leve também dinheiro. O meu é o ouro e a prata, e eu a dou a quem eu quiser. Você não precisa de dinheiro. Eu sou o provedor. Ah, pastor, você está dizendo que o reino de Deus não precisa da igreja pedir dinheiro? Meu amigo, se você pensa dessa maneira e quer usar essa palavra para endossar aquilo que você é mão de vaca, tem uma lagosta no bolso, não tem nem um escorpião no bolso, tem uma lagosta no bolso, e não quer dar o dízimo, não quer dar oferta, porque você acha que é aquilo e tudo mais, sabe o que vai acontecer? Você vai perder a oportunidade de semear num terreno, num reino que é próximo.
Você sabe por quê? Porque Deus não precisa da sua grana, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele está te dando uma oportunidade de, sabe, de você ter um coração desperto, ter um entendimento e fazer. Porque se você não quer dar, não tem problema. Isso aqui não vai falar, porque não vai fechar, não vai apagar a luz, não vai cortar a luz da internet e outras coisas, outras necessidades, mais por causa do teu dinheiro. Deus levanta um outro que é melhor que você. Foi isso que Ele fez com Saul. Quando Saul desobedeceu e grudou na túnica de Samuel, quando ele viu a besteira que ele tinha feito e rasgou, aí Samuel virou e falou assim, ó, hoje Deus está tirando o rei de você, seu, e está dando para um que é melhor do que você. Não pensa que você é o último pacote, última bolacha do pacote, porque se você perder essa oportunidade, esse chamado, essa unção que Deus te deu e colocou na tua vida, Deus levanta um melhor do que você, para fazer melhor do que você. Então ele falou, nem dinheiro, e que fossem calçados, aí as coisas que é para levar. Né? Primeiro ele falou, não leva nada disso, se eu estou enviando, deixa comigo que eu estou no controle. E aí ele falou, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. O que isso quer dizer? A gente tem que entender que as coisas, o mundo espiritual tem uma correlação com o mundo natural, tem que entender essas coisas. Para você quer viver no espiritual de Deus, então vamos entender. O que a palavra de Deus fala sobre calçados? Nós temos que o quê? Calçar o quê? As sandálias da pregação do Evangelho da Paz. Sabe o que vocês precisam ir? Com sandália. Sabe o que é ir com sandália? Vá preparado na palavra. Saiba aquilo que você vai falar. Saiba como usar a palavra. Cristo derrotou. Quando Jesus foi para o deserto, o que ele fez? O inimigo tentou usar a palavra com ele. Com a palavra que foi o que ele venceu. A palavra é uma espada de 2 gumes, não se esqueça disso. Você tem que usar a palavra, tem que usar a espada do Espírito Santo. E ele está falando aqui, ele não tinha falado lá em Efésios ainda, mas ele já estava dizendo, a palavra de Deus tem tudo conexão, tudo é mesmo, tudo está ligado. Então quando ele estava falando do calçado aqui, das sandálias, eram sandálias, é o ensinamento, é aquilo no que você foi alicerçar, naquilo que você está firmado, naquilo que não te faz tropeçar, que não machuca os pés, porque quão formosos são os pés daquele que amam a Deus. Você vai vendo a palavra, as palavras elas vão se conectando, elas vão se... E ele fala também que não usassem 2 túnicas. O que a túnica, a capa representa? A unção, roupa, na palavra, quer dizer identidade. As pessoas têm que olhar para você e têm que saber que a unção que há em ti vem dele. As pessoas têm que olhar no seu comportamento, na sua vestimenta, na sua identidade. Roupa é identidade. Tem que ver que a tua identidade é Cristo Jesus. Que você não tem que estar crente aí vestido com a capinha do Batman. Porque está cheio de crente aí que vestido com a capinha do super-homem acha que ele é o cara, vice-querubim. Capinha do bate, cheio de mandraquice de meu. Ainda não, isso você pode fazer isso. Ah, pastor, pode? Não, pode, isso você pode. E aí, não, mais ou menos, aí nem assim, você entendeu? Pode dar uns tapas na esposa? Não, só quando ela está muito exaltada, aí você dá para acalmar. Para, meu. Você tem que ter uma identidade só que é de Cristo. Você tem que ter uma palavra só e essa palavra é Cristo.
As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. Quando você dá uma opinião, quando a pessoa vem e está com uma situação, quando você faz um aconselhamento, esse aconselhamento a pessoa tem que ver e tem que sentir. O Espírito Santo tem que falar com ela e ela vai ali ser impactada, vai chorar, vai acontecer, vai mudar, vai transformar. Por quê? Porque aquela palavra não é sua, aquilo é de Cristo, aquilo é uma identidade de Cristo que está dentro de você. Está entendendo o que Jesus está fazendo? Ele só não pegou, vou botar você que vou pegar o gordinho com o gordinho, o magrinho com o magrinho. Não. Na Bíblia não fala quem os dois que foram, né? Fulano e Beltrano, não fala. Fala quem foram os enviados, quem eram os 12 em outro livro. Mas o que importa é esta essência, esse ensinamento. E aí quando eu peguei isso, eu comecei a ter esse discernimento, eu comecei a entender que quando você vai num lugar e quando você entrar numa casa e essa casa for receptiva, o que é essa casa? Era uma casa. Sabe o que ele está falando assim, ó? Quando você for lá numa casa, presta atenção, ó. No 10, versículo 10. Quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvires, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Não é contra a casa. Você entendeu? Ele está falando da casa, mas não é a casa. Tem que entender isso aí. Ele está falando de casa, mas aqui ele fala testemunho contra eles. Contra eles quem? Mas ele está falando de você entrar na casa e a casa te receber, você entrar lá, eles não te receber, não fazer nada. Como é que você entra na casa de alguém e a pessoa não te recebe? Faz sentido? Hã? Não faz sentido. Então ele não está falando de morada. Vamos entender isso espiritualmente. Casa, não é isso? Nós não somos morada, casa, habitação do Espírito Santo. Então ele está falando, quando você for num lugar que tiver um monte de gente, o que Jesus falou assim, ó? Na casa do meu pai há muitas moradas. O que são essas moradas? Coração das pessoas. Há muita morada, eu que estou à porta aí, batendo na porta do quê? Do coração. Então, quando você for no lugar e for receptivo, a palavra e os acontecimentos forem receptivos, fica lá, terreno fértil. Não está falando de terreno? Vai falando, vai enchendo essa casa, vai limpando aqueles que têm problema, aquele que tem aquilo, vai ministrando, vai desentulhando, vai fazendo a limpeza no coração, na pessoa, para que o quê? Para que ela seja cheia do poder, da palavra, tira a tristeza e enche de alegria, tira o sofrimento, tira a dor, traz esperança, traz comunhão, traz libertação, liberta os cativos, dá vista ao cego, porque tem muita gente que até dentro da igreja tem olhos, mas não vê o que está acontecendo, aquilo que Jesus está fazendo, o que está acontecendo no mundo, que estão querendo fechar a igreja, não estão querendo fechar a igreja, não, estão querendo tirar você de dentro da igreja. É Jesus que está permitindo. Igreja, a palavra igreja vem de voltados para fora, é para fora. Teu lugar não é aqui, ovelha engordando, sentado aqui, muitos fazendo fofoca, fazendo confusão, fazendo divisão, derrubando pastor, fazendo misericórdia. Você foi chamado para fora, você foi chamado aqui
aquilo que Jesus determinou, ir de pregar o evangelho, teu lugar é lá fora, você tem que ir aqui, ó, enviado, ver onde que estão precisando da palavra, no seu trabalho, no seu emprego, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade. Você tem que ser usado. Você foi enxertado na videira, você cresceu, você tornou forma da videira, agora você não é mais um broto enxertado, você é um galho, você tem aparência, ninguém, quem não sabe, olha, não sabe que você foi enxertado, porque é uma coisa só, ele tem que olhar e ver uma coisa só. Agora você tem que dar fruto, agora o fruto é para você, não é para você, porque se você pegar o fruto e você achar, não, eu sou o cara, tem visão, aleluia, vejo os anjos, vejo isso, vejo aquilo, tem isso, aquilo, não adianta você pegar esse fruto e não usar para nada. Você produzir fruto é igualzinho. Você vê que a palavra de Deus, ela se complementa, elas são ditas de multiforme sabedoria, de maneira diferente. Os talentos, o que são os talentos? E o Senhor chamou 3, aí para um deu 2, para outro deu 2, para outro deu 1 e falou, vai. E aquele que deu 2 multiplicou, o quê? Trouxe 10, outro fez 5, e aquele que tinha 1 ficou com medo, então enterrou. Deus te deu talento, você vai fazer o quê? Você tem que multiplicar, aquele que multiplicou, seu irmão, a quem é mais dado, a quem é crescer, e aquele que não tem, mais menos será tirado, vai tirar. Você tem que pegar o seu fruto, aquilo que Deus te deu, que é da videira, fruto fresco, maravilhoso, saboroso, e aí o que você tem que fazer? Descascar ele, para que você tenha acesso ao melhor, ao que tem que revelar. Aí você tem acesso, aí você come do seu fruto e reparte com os outros. De graça recebeis? Está escrito, então isso é invenção minha? Não, é que está escrito aqui. É só que precisa entender. Conhecia a palavra da videira, você sabia, do talento você sabia, daquilo você sabia. Você tinha conhecimento, você conhecia sobre o assunto. Mas tem que ter um entendimento, tem que abrir, tem que ver qual é a revelação. E aí você pega a semente e faz o que com a semente? Semeia, para que nasça, que se dê mais e muito mais frutos. É o que Jesus estava fazendo. Pegou os dele, os frutos dele ali, alimentados pelo fruto do Espírito. E aí o que ele fez? Vai e se revelem aos outros. Não precisa usar 2 capas, 2 túnicas, uma para cobrir a outra, não. Você é aquilo que você é. Deus te chamou da maneira que você é. Você não precisa botar um terno e gravata e ir aqui para mim subir para dizer, para mostrar para os outros que eu sou pastor. Eu sou pastor não foi só porque alguém um dia ouviu a palavra e me ungiu a pastorado. Porque muito antes de eu ter sido ungido, eu já sabia qual era o meu chamado, eu já sabia qual era o meu propósito. Só estava esperando o tempo do meu fruto amadurecer para ser apresentado. E muitas vezes eu orava no monte. Muitas vezes eu falava, Senhor, eu não quero o título. Vai ter um momento que vai ter o reconhecimento. Sabe o que eu quero? É a autoridade que isto me confere. A autoridade que foi dado aqui. É isso que eu quero. O que eu quero é a autoridade do que o Senhor me dá. Título é um prefixo. Tem importância? Não estou dizendo que, não estou desprezando, não é isso que estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a autoridade no mundo espiritual, um espírito olhar em você e falar, mexer não porque é furado, porque ó quem está com ele, ó de quem ele é, olha a identidade dele. E era isso que Jesus estava fazendo com eles. Vai e mostre a sua identidade. E quando você chegar no lugar e tiver um povo, coração, casa, permanecer ali,
até vós retirar, até a hora que você tiver o discernimento e sair. Mas se você for em algum lugar e eles não te se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, não perca tempo com quem não quer ouvir. Não perca tempo com quem não quer nada com Deus. Não perca seu tempo, você sabe por quê? Porque o próximo, o outro ali da esquina, o outro vizinho da direita, está ardentemente te esperando. A ardente expectativa da revelação daqueles que amam. Está seco, sedento, com fome da palavra, esperando você chegar e levar o pão para ele. Não o pão do seu alforje, porque esse pão só alimenta. É o pão da vida. É aquilo que fortalece o espírito, a alma, é aquilo que provoca reações permanentes, transformador e não momentâneo. Comeu, daqui a pouco, 2 horas, está com fome de novo. Ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés. Quem que se alimenta da poeira dos pés? Quem? Serpente. Colocarei inimizade entre tu e a serpente. Não é isso? Que rasteja e vai comer do pó da terra. Então sacode esse pó desse gadareno. Sabe a palavra que ele quis te contradizer, ou quis te questionar com fundamentos, com alegações infundadas, que não tem nada a ver, entendeu? Querendo te converter para uma outra coisa que não tem nada a ver e tudo mais. Tira esse pó, sacode esse pó, essa doutrina que não é a sua doutrina, porque esse pó, essa doutrina não pode grudar na palavra, na sandália da pregação do Evangelho, essa não pode contaminar a palavra de Deus. Porque você tem que ir para outro lugar e você tem que estar descontaminado. E saindo eles, pregavam para que o povo se arrependesse, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos. Resumindo, foi um sucesso. Foi um empreendimento 100% sucesso. Não tem como você fazer um negócio na direção de Deus, dentro dos princípios de Deus, alicerçado na palavra de Deus, e isso venha a dar errado. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, que faz parte dessas palavras que nós começamos alguns domingos atrás. E agora o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: para você que está me assistindo aí pela internet, para vocês que estão aqui, vou te fazer uma pergunta. Você está preparado para ser enviado? Para você aqui que é casado, sua esposa, seu esposo, ele está andando contigo, ou você está andando com ele? Porque não é a questão dele andar comigo, não, é ele que tem que andar comigo, não, é eu que tenho que andar, não. A questão aqui dessa palavra é, não está falando quem é primeiro, quem é segundo. A palavra não fala, ó, primeiro chamou fulano, depois chamou Beltrano, e fala, você fica com esse, você fica com aquele.
Eu acho que é exatamente isso para que não tenha acepção. Não tem essa de você, de aquele, de primeiro, não, vem cá. Você tem visto o seu marido ajoelhando? Você tem, a hora que viu ele ajoelhar, você não tem lá, você tem ido ajoelhar junto com ele e perguntado, o que nós estamos orando, bem? Você está orando o quê? Vamos orar junto? Vamos concordar junto? Vamos ligar junto para que tudo aconteça? Vamos orar em concordância para que 10 mil corram? Se a tua esposa está orando, você tem visto que ela está orando, você tem compartilhado, você tem chegado para ela. Ah, mas eu não sei orar. Mas ouça o que ela está orando, entre em concordância com ela. Você tem buscado saber se ela está orando por você ou por o que quer que seja, se é pelos teus filhos, se é por uma situação, por uma porta que vai se abrir. Você acha que é justo ela ficar sozinha ou ele ficar sozinho, ali batendo na porta, forçando e trazendo e tudo, e você está vendo e está fazendo nada e não vai ajudar? Porque aquele que não ajuda atrapalha. Aquele que não ajunta, espalha. Isso é bíblico. Você quer que as coisas aconteçam? Comece a acontecer dentro da sua casa, dentro da empresa, dentro do lar, dentro de onde quer que seja. Ande junto. Faça junto. Falem a mesma palavra. Ministrem a mesma coisa. Glória a Deus. Era isso que eu gostaria de compartilhar com você. Para que você fique bem atento. Bem atento. Muitas coisas podem não estar acontecendo porque não estão andando junto. Não estão tendo a mesma palavra. E agora, você que está aí na internet, se tem algum compartilhamento, se tem alguma coisa, deixa aí seu testemunho. Se essa palavra tem alcançado você, onde quer que você esteja, aqui no Brasil, fora do Brasil, aqui em São Paulo, né, fora da nossa cidade, em algum lugar, escreva aí, deixa uma mensagem, porque a nossa equipe de mídia sempre vai estar te atendendo, vai estar respondendo. Se durante o culto Deus te falou algo, te deu uma visão aqui, não tem eu andar sozinho. Porque aqui eu ando com o Espírito Santo. E ando com você também, porque você faz parte do corpo de Cristo. Se aquilo que você tem é da parte do Senhor, você já abriu o fruto, já viu, já experimentou, mande para nós, manda seu testemunho. E nesta noite, todos aqueles que estão enfermos nesta noite, eu declaro agora, em nome de Jesus, aonde quer que você esteja agora, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Toda enfermidade agora, vai sair agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você está com depressão, põe a mão na sua mente e declara: Senhor Jesus, a partir de agora, a minha mente é cativa somente a Ti. Todo espírito de morte, toda depressão de ordem espiritual, a física, a medicina tem remédios compensatórios que vai te ajudar, mas a depressão que é de ordem espiritual, e você sabe que é espiritual, você está bem e de repente você começa a ficar deprimido, você sente algo que te traz uma lembrança, um passado. Em nome de Jesus eu estou declarando agora, sai agora desta mente, sai agora deste corpo agora, em nome de Jesus, ser curado, glória a Deus. Uma salva de palmas para quem é digno de toda a honra e todo o louvor e todo o poder e toda a glória.
E nessa noite nós vamos aproveitar que é Páscoa. Então hoje não é noite, não é dia de chocolate, não é coelhinho, é ovelha, é carneirinho, cabrito, sem manco, sem macho, sem mácula nenhuma, sem mancha nenhuma, sem defeito nenhum. É dia de comer pão asno, ervas amargas e o cordeiro que é Cristo. Não é dia de coelhinho da Páscoa. Não tem nada de coelhinho na Bíblia. Tem nada de chocolate doce, alegra a alma, alegra a vida. Isso é a tradição do mundo para ter mais um gatilho para o comércio. Estou dizendo que você não deve comer chocolate. Não estou falando nada disso. Se você quiser comer seu chocolate, você come. Se você quiser comer seu bacalhau, come. É uma delícia. A hora que eu vou chegar em casa, eu vou comer. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: Páscoa não é ovo, não é chocolate, não é coelhinho. Páscoa é Cristo. Páscoa, quando o povo saiu do Egito, Deus deu uma ordem para que fosse matado, fosse separado por 4 dias um cordeiro. O apóstolo Miguel, olha, entra no link Portal 70 lá no YouTube, tem o culto da manhã, porque o apóstolo é uma bênção, um homem que não tem o que falar dele, servo de Deus. E ele tem o culto hoje foi extenso, né? Ele falou, então, não só sobre isso, mas também sobre outras coisas. É melhor, vai lá que você vai ver que não teve coelhinho, que não teve chocolate, não é isso? Que nada disso. Nós vamos participar da mesa de Cristo, o Cordeiro vivo, que derramou seu sangue, perdoa os nossos pecados. E é neste Cordeiro, nesta videira que Ele é nele que nós estamos enxertados, é nele que nós mantemos vivos e esperançosos com a eternidade. Tudo aqui é passageiro. Eu não sei amanhã o que vai acontecer. Ninguém tem esse controle. Mas a certeza que aonde quer que levem o nosso corpo, que façam com o nosso corpo, nós vamos para a eternidade. Este corpo aqui, ele se degenera, vai se acabando. Eu era novinho, tudo, hoje ele já está, entendeu? É fogo. O tempo passa, o tempo voa e vocês riem, né? E chegar o dia de vocês também. Glória a Deus, a não ser que Jesus volte antes. Essa é a minha esperança. A minha esperança é que eu ainda vá com esse corpício ver a glória de Deus. Sermos arrebatados junto com Ele num corpo glorificado. Mas enquanto isso nós vamos celebrar o quê? A ceia do Senhor. A ceia santa. Vamos fazer isso em memória dEle. Reconhecendo que Ele morreu por nós. Deu a sua vida para nos salvar. E é a esperança e a certeza que nós temos, que Ele vem nos buscar e que nós vamos estar com Ele eternamente na glória, amém? Porque nós somos filho dEle. Glória a Deus. Vamos participar da ceia.